Olá, tudo bem? Sou o professor Leandro Ferreira e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre porcentagem. Se você tem dificuldade nesse assunto ou quer aprender um pouco mais, fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Tá bem? Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva que vem muita coisa boa pela frente. E se você gostar desse vídeo, deixa seu like. Vamos lá, pessoal? É isso aí. Antes da gente começar o nosso vídeo, nossa aula, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou resolver, que eu vou responder para você com muito carinho e muito prazer, tá bem? Se você ainda tiver alguma sugestão, crítica, também escreva que é muito importante aqui para o desenvolvimento aqui do nosso canal, tá certo? Vamos lá. Bom, aula de hoje, porcentagem. E o que é a porcentagem, né? Ela é uma razão ou uma fração cujo denominador é 100, tá? Então, um percentual P% significa a fração P sobre 100. E o que ela representa? Ela representa a relação entre uma parte e um todo, tá legal? Sendo amplamente usada aí no nosso dia a dia, quando a gente fala de juros, cálculo de impostos, descontos, enfim, né? Toda essa área da matemática financeira tem muito sobre porcentagem, tá bem? E o cálculo da porcentagem, como que a gente faz? Bom, então a porcentagem nada mais é do que eu pegar uma parte que eu quero calcular, dividir pelo todo que eu tenho e multiplicar esse valor por 100, eu vou ter o valor, né, em termos percentuais. Uma outra forma de se calcular é a gente utilizando uma regra de 3 simples, onde eu tenho duas grandezas envolvidas, que é o valor da porcentagem propriamente dito e o valor numérico correspondente, né? Então eu sei que 100% representa o todo e o percentual que eu quero calcular vai representar a parte, né, numérica que eu quero saber a porcentagem correspondente. Tá bem? Primeiro exemplo, quanto que é 25% de 140? Então vamos calcular isso da primeira forma, né? Então eu vou pegar o 25% e eu vou multiplicar por 140. Ou seja, esse 25% nada mais é do que 25 sobre 100, que eu vou multiplicar por 140. Fazendo as simplificações aqui, 25 por 100 é 1 sobre 4. Tá legal? Então vai ficar isso aqui, 140 dividido por 4, e esse resultado aqui vai dar 35, tá? Então 25% de 140 nada mais é do que 35. Tá certo? Esse é o primeiro método, modo de se fazer, tá? É multiplicar o valor da porcentagem pelo valor total que eu tenho, tá? O segundo exemplo, vamos fazer usando a regra de 3, tá? Então, quanto que é 30% de 150? Então, eu sei o quê? Que 150 é o meu todo. Tudo, 150. E eu quero saber qual que é a parte que representa 30%, tá? Então, a minha regra de 3 vai ficar da seguinte forma. Eu sei que 100% representa os R$ 150 ali que eu tenho. E aí os 30% que eu quero saber representa quanto? X. Bem? Aí numa regra de 3 simples, uma forma de se resolver é a gente multiplicando cruzado. É porque as grandezas são diretamente proporcionais, né? Quanto maior o percentual, quanto menor o percentual, menor o valor da parte, tá? A porcentagem, a regra de 3 que estabelece a porcentagem tem essa característica. São grandezas diretamente proporcionais, tá? Muito bem, então se essa quantidade aumenta, essa aqui também aumenta, tá? Então ficamos com o seguinte, né? X está para 150, assim como 30 está para 100. Quando a gente faz essa continha aqui, fazendo a conta, multiplicando em cruz aqui, o que a gente encontra? Né? E fazendo as simplificações, por exemplo, 0 com 0 e o outro 0 aqui, então vai ficar 15 vezes 3, que vai dar 45. 45. Tá bom? Então representa o quê? Esse resultado, o que ele significa? Que 30% do total de 150 corresponde a 45. Corresponde a uma parte que vale 45. Tá legal? Muito bem. Agora a gente passa a falar sobre aumentos e descontos.
né? Então agora eu quero não só saber quanto vale a porcentagem, mas quanto que vale o valor final depois de um aumento ou depois de um desconto de um determinado percentual. Então, quando um valor sofre um aumento percentual, o que a gente tem que fazer? Somar o percentual de acréscimo ao valor inicial que nós temos, tá? Então, essa aqui é uma igualdade, uma equação, que o valor final de um determinado produto, de uma determinada mercadoria, por exemplo, vai ser o valor final que ela tem, mais o percentual de acréscimo, tá? E matematicamente falando é isso. O valor final que nós temos vai ser o inicial, e como que a gente representa aqui, né? Esse valor inicial mais o percentual de aumento. Fica descrito dessa forma. O total que eu tenho, o inicial que eu tenho é 100%, e eu vou acrescentar um valor P, tá? Então fica dessa forma, né? 100% mais P. Tá legal? E essa aqui é a fórmula que nós temos para o aumento, né? Para calcular o valor final após um determinado aumento. Por exemplo, se o preço de um produto é R$500 e temos um aumento de 12%, qual que vai ser o novo preço desse produto? Tá bom? Então aqui, vamos anotar que o preço P desse produto, então vai ser o preço inicial 500, multiplicado por quem? Bom, 100% mais 12%. Então seria o quê? O número 500, o valor de 500, multiplicado por 112%. 112%. Então ficaria aqui, né? 500, 112 sobre 100. Tudo bem? Aí a gente faz essa continha. Os zeros aqui simplifica, vai ficar 112 vezes 5, e esse valor P vai dar 560. Então esse aqui é o valor final depois do aumento. Então o valor aumentado é 560. Então significa que aumentou de R$60, não é isso? É isso aí, aumentou R$60. E o que esses R$60 representa? 12% de 500, tá? Representa esse aumento aqui. Tá legal? Ele não quer saber quanto vale 12% de 500. Ele quer saber o valor final, o valor após o aumento. Tá bem? Então deu o valor de 560. Quando a gente tem um desconto percentual, faz-se a operação oposta. Ao invés de somar o valor, a gente vai subtrair, tá? Devemos, então, subtrair o percentual de desconto do valor inicial. Então, o valor final vai ficar um valor menor em relação ao valor inicial, porque eu vou subtrair menos esse percentual de desconto. Tá legal? Então, isso em termos percentuais aqui na fórmula é representado por 100 menos P%. Tá bem? Exemplo, uma mercadoria custa R$150 e o desconto aplicado é de 20%. Qual é o preço final? Então, no final, qual é o preço? Depois de ter o desconto. Tá? Então, nós vamos ter aqui, esse preço P vai ser lá 150 multiplicado por 100%, que é o valor inicial que eu tinha, e vou descontar 20%. Então, ou seja, na prática é o seguinte, é multiplicar o valor por 80%, porque foi descontado 20%. Tá? É isso mesmo. Então, vai ficar lá 150 vezes 80%. Então, vai ficar 150 vezes 80 sobre 100. Tá? Então, aqui faz a continha. Um zero simplifica, o outro zero aqui simplifica com outro zero. Então, ficamos com esse valor. E aí vai ficar 15 vezes 8. Então, esse P, 15 vezes 8, faz a continha, dá 120. Tá legal? Então, esse é o preço dessa mercadoria depois de se ter um desconto de 20%. Tá legal? Então, o valor do desconto foi de R$30. Custava 150, agora está custando 120, então teve um desconto de R$30. E o que significa esses R$30? Significa que eles valem 20% de 150. Tá bom? Muito bem.
Agora vamos falar um pouquinho sobre aumentos e descontos sucessivos. Então, quando a gente tem aumentos e descontos sucessivos, os percentuais eles são aplicados sobre o valor resultante após cada uma das operações e não sobre o valor original, tá? Então, eu dou o primeiro aumento, vai ter um valor final. Em cima desse valor final, eu dou outro aumento, vai ter um novo valor final. E assim por diante, né? A gente vai, né, dando aumentos sucessivos ou descontos sucessivos ou aumentos e descontos sucessivos, né? Um depois do outro. Tá bom? Quando eu tenho dois aumentos sucessivos, o que que acontece? Eu vou ter o primeiro aumento de P% e o segundo aumento de Q%. Então, vou ter esse valor final e em cima dele dou um novo aumento. Então, um aumento sobre o outro. Então, faz a primeira multiplicação, depois a outra multiplicação. Ficamos aqui com duas multiplicações e dois aumentos sucessivos, né? Um mais aqui P% mais Q%. Quando eu tenho dois descontos sucessivos, o que que nós temos? Então, eu vou ter aqui o primeiro desconto, tá? Em cima do valor inicial, e aí esse valor final, que é esse valor todo aqui, eu vou ter um novo desconto, tá bem? De Q%. E aí eu tenho dois descontos sucessivos. Eu posso ter quantos eu queira. 3, 4, 5. É só ir procedendo da mesma forma. A cada desconto você vai acrescentando, né, multiplicando por um percentual de aumento ou de desconto. Tá bem? E agora um outro exemplo aqui, um aumento seguido de um desconto. Então o valor final vai ser o quê? Depois desse aumento seguido de um desconto. Tá? Então eu vou ter o seguinte, primeiro desse valor inicial, eu vou fazer um aumento de Q%, de P%. Aí eu vou ter o valor aumentado aqui. Depois desse valor, o que que eu vou fazer? Aplicar um desconto, né, de menos Q%. Bom, e aí eu vou ter o valor final. Ah, pode ser primeiro o desconto, depois o aumento dos mesmos percentuais? Não tem problema, porque é uma multiplicação seguida de outra e a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu quero ter um aumento de 10% seguido de um desconto de 20%, né? Pode ser da mesma forma. Eu vou primeiro dar o desconto de 20% e em cima desse valor dar um aumento de 10%. Dá na mesma. Tá legal? Muito bem. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Um produto custa R$500 e sofre dois aumentos sucessivos. O primeiro de 10% e o segundo de 15%. Tá bem? Então vamos lá. Qual será o preço final do produto após os dois aumentos? Bom, então é o seguinte. Então o produto V, o valor final dele, vai ser o valor inicial de 500. E eu vou multiplicar. O primeiro aumento vai ser de 10%, então vai ser 110%. E aí esse valor aqui vai ser aumentado em 15%. Então eu vou multiplicar por 115%. Tá legal? E é isso aí. Vamos fazer essa continha. Então vai ficar lá 500 vezes 110 sobre 100 vezes 115 sobre 100. E aí eu vou fazer essa conta toda aí. Então os zeros aqui, 0, 0, 0, 0. Um zero aqui com outro zero. Vou ficar essa conta toda, eu vou fazer aqui rapidinho e eu já volto. Bom, voltando aqui, pessoal, vai ficar 632,50, né? Então, ou seja, esse produto, depois dos dois aumentos, ele vai custar esse valor aqui, R$ 632,50. Tá legal? Uma confusão que os alunos fazem normalmente, se ele vai ter um primeiro aumento de 10, depois um segundo aumento de 15, eu vou somar os dois aumentos e vai dar um aumento total de 25%. Só que isso está errado, porque é um aumento sobre o outro. Então não é uma soma que eu faço, é uma multiplicação. Tá? Então é essa multiplicação que eu faço aqui. Primeiro um aumento de 10%, depois um aumento de 15%. Então é uma multiplicação sobre a outra. Tá bom? Porque 15% de aumento não é mais sobre 500, mas é um aumento sobre o valor final depois do aumento de 10%. Tá
bem? Então, se você fizer um aumento de 25%, você não vai encontrar, vai dar 625, vai dar um outro valor. Tá legal? Vamos lá. Outro exemplo. Exemplo 2. Uma loja está vendendo um celular que custa R$ 1.200. Durante uma promoção, o celular recebe um primeiro desconto de 20%. E logo após, outro desconto adicional de 10%. Qual será o preço final do celular após os dois descontos sucessivos? Então veja bem, cuidado. Algum aluno pode pensar assim: ah, vou ter um desconto de 20%. Opa, deixa eu pegar outro pincel aqui. De 20%, seguido de um desconto de 10%. Então vou ter um total de 30% de desconto. Tá? E não é isso. Tá bom? Vai dar um pouco mais. Vamos lá. Esse valor V aqui, vou fazer de outra corzinha, de amarelo. V vai ser o quê? Então vai ser os 1.200, que é o valor do celular que está sendo vendido. O primeiro desconto que ele vai ter vai ser de 20%. Então eu vou multiplicar por quanto? 80. Por que isso? Ué, porque é 100 menos 20. Então esse é o primeiro desconto. Aí ele vai ter um outro desconto. Esse valor aqui vai sofrer um outro desconto de 10%. Então, multiplicar por 90. Tá bem? Então, vamos lá. Esse valor V aqui vai ficar 1.200 vezes 80 sobre 100 vezes 90 sobre 100. Quando a gente faz as continhas, né? 0, 0 aqui cancela. Esses outros dois zeros aqui vai cancelar com os dois zeros de baixo. Muito bem. Então vai ficar 12 vezes 8 vezes 9. Tá? Quando a gente faz essa continha aqui, a gente vai chegar no seguinte valor. Eu vou fazer aqui, já volto. Isso aí, ó, já fiz aqui a continha, deu R$ 864. Então esse é o valor do preço, né, do celular após os dois descontos. Tá legal? Muito bem. Veja só, quando eu multiplico 80% vezes 90%, quando eu faço essa continha, depois você pega um papel e uma caneta, faz aí. Vai dar 72%. Tá legal? Então, ou seja, eu estou multiplicando o valor inicial 1.200 por 72%. O que isso significa? Bom, se deu 72%, quer dizer que o desconto foi de 28%, o desconto resultante, o desconto final. Então não foi de 30%, o desconto foi um pouco menor. Tá bem? Então, quando eu tenho dois descontos sucessivos, tá? O valor vai ser menor do que a soma. Quando eu tenho dois aumentos sucessivos, o valor final vai ser maior do que a soma dos valores. Tá bem? Muito bem, então vamos lá, vamos em frente. Nesse terceiro exemplo, diz assim: uma loja reajusta o preço de uma televisão que custa R$ 2.000 com um aumento de 15% por causa da inflação. No entanto, para atrair clientes, a loja ofereceu um desconto de 10% sobre o novo preço após o aumento. Qual será o preço final da televisão após o aumento e o desconto? Tá? Então vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. Bom, veja só. Eu vou ter um aumento, depois um desconto, tá? Muito bem. Então, esse valor V, ou produto, ou P, o preço, né? Como você queira. Então, eu vou ter lá o valor de R$ 2.000. Esse valor vai sofrer um aumento em função da inflação, aumento de 15%. Então, multiplica por 115%. Isso aqui quer dizer que aumentou 15%. E esse valor final, ele vai ter um desconto agora de 10%. Então, desconto de 10%, então eu vou multiplicar por 90, que é 100 menos 10. 90%. Aí quando a gente faz a continha aqui, 2.000 vezes 115% vezes 90%, né?
Lembrando que para fazer a porcentagem, eu tenho que converter as porcentagens em frações de denominador 100. Feito isso, vamos fazer os cancelamentos aqui dos zeros que dá para fazer. 1, 2, 3 do 2000. 1, 2, 3 aqui, dos dois 100 aqui de baixo. Sobrou um zero e esse 90 vai cancelar o 9 com o outro zero que sobrou. Vai ficar 2 vezes 115 vezes 90 e vai ficar o valor. Vai ficar lá 2 vezes 15 dá 230. 230 menos vezes 9 vai dar 2070. Né? 2070. Deixa eu só conferir a conta aqui, eu já venho. É isso aí, eu conferi exatamente 2070. Tá legal, pessoal? Então esse aqui é o novo valor, né, desse preço dessa televisão que foi reajustada. Tá legal? Então é um aumento seguido de um desconto. Professor, e se fosse o contrário? Né? Se primeiro desse o desconto em cima de 10%, e aí depois em cima desse valor desse um aumento de 15%. O que iria acontecer? Você ia trocar de lugar essas duas porcentagens. Você ia fazer lá 2.000, veja só. Você ia dar um desconto de 10%, ou seja, multiplica por 90, e esse resultado, depois você iria fazer um aumento de 15%, 115%. Repara que é a mesma conta, é a mesma multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto, tá bom? Problemas do Enem. Então vamos lá para esses probleminhas do Enem. Primeiro deles, em janeiro do ano passado, a direção de uma fábrica abriu uma creche para os seus filhos, para os filhos de seus funcionários, com 10 salas, cada uma para atender 10 crianças a cada ano. As vagas são sorteadas entre os filhos dos funcionários inscritos, enquanto os não contemplados pelo sorteio formam uma lista de espera. Tá legal? Muito bem. No ano passado, a lista de espera teve 400 nomes e neste ano esse número cresceu 10%. A direção da fábrica realizou uma pesquisa e constatou que a lista de espera para o próximo ano terá a mesma quantidade de nomes da lista de espera desse ano. Tá? Que a lista de espera para o próximo ano terá a mesma quantidade de nomes na lista de espera desse ano. Muito bem. Decidiu então construir ao longo desse ano novas salas para a creche, também com capacidade de atendimento para 10 crianças cada. De modo que o número de nomes na lista de espera no próximo ano seja 25% menor que o deste ano. Tá? Então observa aqui, né? Quando a gente lê o enunciado, o que eu vejo aqui? Eu vejo o seguinte, eu vejo 3 tempos. Eu vejo o ano passado, eu vejo esse ano e eu vejo o ano que vem, né? O próximo ano. Então eu tenho 3 momentos. Eu tenho uma quantidade na lista de espera do ano passado que era 400. Esse ano aumentou 10%. E para o ano que vem seria igual, a mesma quantidade desse ano. Só que agora eles estão planejando o quê? Uma redução para 25%. Então vai ser 25% menor em relação ao valor deste ano. Tá bom? Pergunta: o número mínimo de salas que deverão ser construídas, quanto é? Esse número de salas que deverão ser construídas para quê? Para que haja uma redução da fila de espera. Então vamos aqui anotar. Aqui, ó. Né? No ano passado, quantos eram? 400. Tá? Neste ano, quantos são? 400 com um aumento de 10%. 110%. Beleza? E no próximo ano? Próximo ano vai ficar quanto? Vai ficar isso aqui. Esse valor,
400 vezes 110%. E eu vou multiplicar isso aqui por quanto? Por 75%. Por que isso? Porque isso aqui representa o quê? Uma redução de 25%. Tá? Ou seja, 25% de desconto. Seria mais ou menos isso. Tá legal? Então, para o próximo ano, é essa quantidade que eu vou ter. E aí, ou seja, para que eu consiga, né, colocar essas pessoas, eu vou ter que construir mais salas. Quantas salas a mais eu vou ter que construir? Sabendo que cada sala tem capacidade para 10 alunos. Tá? Muito bem. Então, essas aqui são as informações que eu tirei do enunciado. Então, olha só. Então, aqui, neste ano, ó, vamos anotar aqui, neste ano, quanto que vai ser? 400 vezes 110%, vai dar 440, né? Porque 10% de 400 representa 40, eu vou somar, fica 440. Para o próximo ano, vai ficar o quê? Esses 440, que é o valor final, né? O valor desse ano, só que multiplicado por 75%, vezes 75%, que é o valor reduzido. Quando eu faço essa continha, 75% representa 3/4, né? Porque é 75 sobre 100, simplificando por 25 dá 3/4. Então, quando eu faço essa continha, tenta fazer depois você no papelzinho aí, você vai chegar no seguinte, vai dar 330. Então, ou seja, a fila de espera reduziu 110. Então, eles querem reduzir a fila de espera em 110 alunos, né? Então, aqui, né, reduziu 110 vagas. Quantas salas são necessárias para isso? Cada sala são 10 alunos por sala. 10 alunos por sala. Então, o que que acontece? Isso vai me dizer que eu vou ter que construir 11 salas. Para que eu tenha um total de 110 vagas a mais e reduzir a fila de espera nesse valor de 110. Tá legal? 11 salas a mais. E aí a gente fica aqui com a alternativa B de bola. Tá bem? E é isso aí, terminamos mais um exercício, mais uma aula. Se você ficou com dúvida, se você quer fazer um elogio, quer fazer uma crítica, deixa aqui embaixo aqui nos comentários que eu vou responder para você, tá bem? E se você gostou desse vídeo, curte aí o nosso vídeo, se inscreve no canal, que mais coisa boa virá pela frente, tá bem? Então é isso aí, moçada. Eu agradeço muito aí por vocês terem ficado até o final e boa sorte e bons estudos a todos.